Olá, comunidade selvagem. Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje vamos fazer mais um resgate zoológico. Bem, o nosso canal tem se notabilizado por fazer alguns resgates, de obras zoológicas mais antigas, tais como Os Bichos, Naturama, a Fauna, e elas têm uma característica em comum. Elas foram lançadas há muito tempo e quando eu tive contato com essas obras, eu já estava com uma idade um pouco mais avançada. Mas hoje eu vou fazer um resgate de uma obra que com certeza me marcou muito, porque eu vivenciei o lançamento dessa obra aqui, O Mundo dos Animais, que originalmente foi lançado em 1985 pela Nova Cultural, um braço da editora Abril. Bem, como que foi o lançamento dessa obra aqui, né, nos idos de 1985? Foi feita uma campanha de marketing maciça. Eu lembro bem dessa campanha. Eu já estava na terceira série e assim foram feitos vários banners para serem colocados nas bancas de jornal, passava propaganda na televisão. Realmente foi assim uma campanha publicitária muito grande. E para ajudar, na época, a Nova Cultural fez uma parceria com a Gulliver, e o primeiro fascículo, eu não sei se o segundo também, mas o primeiro eu lembro que sim. O primeiro vinha com uma miniatura da Gulliver, como brinde. Eu tenho duas aqui, ó. Tenho essa aqui do camelo bactriano e tem essa daqui do leão. Eram 12 miniaturas diferentes, né, que vinham como brinde no primeiro número. E, gente, foi assim, uma coisa muito diferente. Eu e os meus colegas ficamos muito empolgados na época, vendo todos aqueles banners nas bancas. Naquela época também tinha um número de bancas era bem maior. E, infelizmente, né, 1985, terceira série, o meu pai tinha um orçamento muito restrito, eu só fiquei mesmo na vontade de ter essa coleção. Muito tempo depois, um dos meus colegas, a mãe dele tinha comprado um pequeno número e ele me cedeu porque ele ia se desfazer desse número. E para vocês terem ideia de como que era difícil fazer essa coleção na época, os fascículos eram compostos, né, de 12 páginas apenas e eram fascículos semanais. A coleção toda completa era de 75 fascículos, ou seja, você completava toda a coleção após 75 semanas. E nos originais, a obra era composta da seguinte maneira. Quando você comprava todos os fascículos, você formaria 2 volumes tratando sobre mamíferos, um tratando sobre aves, um sobre peixes e o último tratando sobre répteis, anfíbios e invertebrados. Então, os 75 fascículos encadernados formavam 5 volumes, mais um volume extra que era composto, né, pelas capas dos fascículos, que formavam um volume extra tratando sobre animais em extinção. Bem, eu acho que para quem viveu aquela época, fazer a coleção completa comprando em banca foi uma verdadeira epopeia. Eu acho que foram muito poucas pessoas que conseguiram fazer essa coleção completa. Já vi algumas sebos, alguns exemplares, não a coleção completa, né, original do ano de 1985. Eu vi alguns exemplares à venda, geralmente eles são bem caros pela raridade. E, assim, é mais fácil encontrar os fascículos avulsos. E mesmo assim, você procurando em sebos não é muito fácil de encontrar. Bem, passando essa época de 1985, né, foram passando-se os anos, eu guardei na memória, né, essa coleção do mundo dos animais, procurei algumas sebos, realmente eu não achava para comprar, achava algum outro fascículo, mas aí eu desanimava de comprar. Mas em 1990, a Nova Cultural resolveu relançar o mundo dos animais nesses fascículos aqui, ó. O plano dessa vez eram 15 fascículos quinzenais,
Cada fascículo era um encadernado, né, composto de 5 fascículos da coleção de 1985, ou seja, aqui nesse voluminho tem 5 fascículos daquela época de 1985. E além desses 15 fascículos, foram lançados 2 fascículos extras que compunham aquele volume dos animais em extinção. Como que ficou o planejamento dessa coleção aqui? 6 volumes eram dedicados aos mamíferos, 3 volumes dedicados às aves, 3 aos peixes e 3 aos répteis, anfíbios e invertebrados. É uma obra belíssima, ela lembra muito os bichos, por ser uma obra totalmente pintada, é uma obra artística. Eu não consegui descobrir, né, qual foi o país que deu origem, né, editorial a essa obra. Eu acredito que tenha sido a Itália, porque o Vitor Tivoli e toda a organização da editora Abril tinha um contato muito estreito com os italianos. Eu tive a oportunidade de ver na internet a edição francesa. Ela tem assim uma proposta editorial um pouquinho diferente, a distribuição dos textos são um pouquinho diferentes, mas no geral, em termos de conteúdo, é o mesmo que a gente tem aqui na edição brasileira. Vocês vão ver aqui, né, na hora de apresentar, é uma obra excelente. Em número de espécies, eu acredito que ela, muitas, né, se tratando de peixes, répteis, ela superou os bichos. A proposta artística é muito boa. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa coleção. Para quem viveu essa época aqui, vai ser um momento de relembrar esses bons tempos aqui da coleção do Mundo dos Animais. Pessoalmente, eu tenho um carinho muito grande por essa coleção aqui de fascículos, porque como eu falei com vocês, a edição de 1985 estava totalmente fora do meu alcance, depois eu não consegui encontrar ela em alguma sebo para comprar. A oportunidade veio em 1990, eu ainda não estava trabalhando na época, mas 1990 foi o ano em que eu passei na escola técnica do Senai Suíço Brasileiro. Lá tinha um vestibular, né, um vestibulinho difícil de passar. Eu tentei a primeira vez, eu não consegui passar no exame, não fui classificado. Mesmo assim, eu não desisti. Eu entrei numa escola de segundo grau, continuei. Naquela época, eu já percebi que eu tinha uma veia de autodidata. Eu peguei o programa, né, de matérias que eram cobradas no exame da Escola Senai Suíço Brasileira e fui estudando por conta. Fiz o exame de novo e fui classificado. Era muito difícil passar. Meu pai e minha mãe falaram assim: esse rapaz tem alguma coisa de diferente. E quando lançou essa coleção aqui, eles fizeram um esforço e falaram assim: nós vamos dar essa coleção de presente para você. Bem, marcou muito, foi uma vitória pessoal eu ter passado nessa escola e esses volumes aqui me fazem relembrar esse momento feliz que eu passei, né, nesse vestibular e também o esforço do meu pai e da minha mãe para me dar esse presente aqui. Eu sei que o orçamento era curto, mas mesmo assim eles fizeram um esforço e me deram esse presente que eu vou guardar com carinho. Bem, eu espero que vocês gostem da Espiada Selvagem. Deixa no comentário aí se vocês lembram, né, da época de 1990, 1985, do mundo dos animais. Eu acredito que muita gente da minha geração vai lembrar dessa coleção aqui. E para aqueles que são mais novos, esses encadernados aqui são bem mais fáceis de achar em sebos, tá? Do que aqueles exemplares de 1985. Vale dar uma procurada, porque as informações que tem aqui são muito boas e, assim, em termos de obra de arte, vale a pena ter na sua coleção aí também, ok? Vejo vocês na continuação do vídeo. Não deixe de dar o seu like e compartilhar o vídeo, ok? Até mais. Muito bom, comunidade selvagem. Vou apresentar para vocês agora o primeiro volume da coleção O Mundo dos Animais. Pode ser que na filmagem saia um pouco de foco, porque esse volume aqui é muito fininho e geralmente aqui tem que passar a página dobrando um pouquinho, mas eu vou tentar apresentar para vocês da melhor maneira.
São volumes muito rápidos de serem apresentados, né? Eles são compostos de 60 páginas. No início de cada classe há uma pequena introdução apresentando as ordens. Aqui especificamente está apresentando sobre as ordens de mamíferos. E aqui começa a apresentação das espécies. O que essa coleção tem de diferente do Os Bichos, né? Os Bichos geralmente apresentava uma figura principal da espécie que era retratada e geralmente ela estava isolada. Na coleção do Mundo dos Animais, geralmente o animal ele é representado também com uma parte do ambiente, né, compondo a figura. Então, geralmente, na média, as figuras da coleção do Mundo dos Animais elas são melhores trabalhadas, né, na representação de abertura. Quanto à questão dos textos, ele é um pouco menos carregado do que Os Bichos, são textos bem mais curtos e geralmente as figuras intermediárias elas não são muito ricas em ambientação, elas apresentam mais o animal no fundo branco. Enquanto que Os Bichos, as figuras secundárias, elas representavam o animal na natureza. Então essas são as principais diferenças em relação à obra anterior do Os Bichos, né? Mas são pinturas muito bonitas. Outra coisa também que dá para perceber foi o cuidado dos vários artistas, né, que desenharam a obra. Aqui não tem a relação dos artistas, infelizmente, mas talvez eles tenham tido um certo cuidado de solicitar aos diversos artistas para não destoarem muito quanto à questão, né, do traço, das técnicas de pintura. Porque no Os Bichos era claro, né, dependendo da espécie que era retratada, você percebia nitidamente que eram adotadas técnicas de pinturas diferentes. Nesse volume aqui, as técnicas são muito mais uniformes. Aí, como eu falei para vocês, a ambientação, né, do animal na abertura do capítulo, geralmente ele traz uma paisagem no fundo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, revejam o primeiro vídeo que trata sobre a coleção Os Bichos, que lá eu fiz um destaque, né, da página da girafa. Vocês vão ver que aparece uma girafa no fundo branco. Aqui a girafa aparece com um fundo de savana e tem um monte Kilimanjaro aqui no fundo. Outra coisa muito interessante da obra, né, do Mundo dos Animais é que geralmente eles frisavam muito em destacar a diversidade de espécies. Então ele apresentava a espécie principal e sempre tinham quadros apresentando os parentes próximos daquela espécie que era retratada. Por exemplo, esse capítulo aqui é do lince, mas ele faz um destaque, né, sobre o lince ibérico e o lince canadense. Não dá muitas informações, mas você acaba ficando sabendo, né, quais espécies são aparentadas. E isso era muito comum, né, no decorrer dos capítulos, a apresentação das espécies aparentadas. Por exemplo, aqui, ó, várias espécies de cangurus. Então isso ajudava, né, naquela época da década de 80, década de 90, você ter uma ideia, né, da diversidade de espécies que existiam, né? Aqui um capítulo do dromedário apresenta aqui um camelo bactriano. Como eu falei com vocês, é uma obra totalmente pintada, vale a pena adquirir, né, pelo gosto de se observar e admirar essas pinturas. Imagina, gente, na década de 1980, como que isso daqui enchia os olhos das pessoas. Figuras muito bem retratadas, muito bem detalhadas. Olha só a quantidade de detalhes, né, da pelagem desse babuíno. Bem, espero que vocês tenham gostado da apresentação desse volume e vejo vocês numa próxima oportunidade. Até lá.